eu gostaria, como a gente não tem muito tempo, e vocês são bastante, são numerosos, eu gostaria que vocês fizessem perguntas para eu me situar, porque eu não conheço o meu público ainda, entendeu? Então a gente, como vocês conhecem o que é uma comunicação, é quando as duas partes têm o mesmo repertório, né? Então, como eu não conheço muito bem vocês, eu ainda não sei aonde vocês estão, quem vocês são e o que vocês esperam que eu diga a vocês. Então, eu pediria que a gente começasse, quando tratássemos do assunto cinema, que vocês pensassem e me fizessem perguntas para eu sentir, não digo qual é o nível, mas qual é a expectativa e de que maneira eu posso contribuir melhor para a gente se entender, para eu falar. Eu vou fazer a primeira pergunta. Eu queria que você contasse para eles aquele método de fechar a cena no set de filmagem. Como é que você tem a cena, você preparou a mise-en-scène, preparou todo o player, e aí como é que você fecha isso, como é que você vai montar a cena antes de filmar? Olha, não é imediato, por exemplo, os atores estão aqui e eu venho com o roteiro de como eu vou filmar. Não é assim. Primeiro de tudo, eu tenho que entrar dentro do filme. E isso começa na pré-produção, na evolução de toda a expectativa do que vai acontecer, do projeto em si e da realização. Então é desde o momento em que eu decido o que filme eu vou fazer. Que filme é esse? Uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, inclusive para os meus alunos, esse filme é sobre o quê? Então, durante toda a preparação do filme, eu estou pensando esse filme é sobre o quê? Desde o momento em que eu sento para escrever o roteiro, todos os roteiros foram escritos por mim, entendeu? Algumas vezes com a colaboração de roteiristas, mas eu sempre dou a última pincelada, as últimas decisões, e eu corrijo muito, e eu nunca estou satisfeita. Se alguém entrega um roteiro para mim, eu tenho certeza que não é aquilo que eu quero e nem aquilo que eu vou fazer. Porque eu, como diretora, eu tenho que saber esse filme é sobre o quê? O que eu quero, o que esse filme é, e como eu vou fazer para obter tudo aquilo, toda a minha expectativa, para a minha realização. Entendeu? Então, a primeira coisa é paixão. Amor e paixão pelo aquilo que você está fazendo. Porque cinema é algo tão difícil, tão complicado, entendeu? Difícil e complicado no sentido de realização e de resultados, principalmente de resultados, entendeu? E os caminhos para esse resultado, eles são os mais variados possíveis. Mas um deles é paixão. É querer muito estar dormindo com esse filme durante muito tempo, na expectativa e no sonho a respeito do que ele vai ser e como ele poderá ser melhor. Entendeu? Então, eu acho que a primeira coisa que sempre que vocês forem fazer o filme, é que primeiro querer o assunto, querer o tema, ter uma grande dose de dedicação, de paixão mesmo. Mais do que paixão, é dádiva. É uma dádiva física, mental e emocional que você, como diretor, você faz para a realização do seu filme. Entendeu? É um envolvimento mais do que emocional e físico também. Eu tinha um professor, eu fiz mestrado em direção de cinema na Universidade de Nova York, eu tinha um professor que dizia assim, olha, um diretor de cinema, antes de tudo, precisa ser um forte, precisa ter uma saúde de ferro, entendeu? E a gente tem que lutar por isso. Não fumar, não beber, comer, se alimentar, fazer exercício diário. Tem uma série de condições que fazem com que você fisicamente seja uma pessoa saudável, além de toda a parte emocional e cultural e de inteligência. Mas precisa ser saudável. O cineasta é, antes de tudo, um forte. Tem que ser, antes de tudo, um forte. Entendeu? Precisa ser porreta mesmo. Entendeu?
Então, isso é uma pequena introdução. Agora, eu gostaria que vocês fizessem um pouco de perguntas para eu me embalar, entendeu? Que eu preciso cair lá no alto da ladeira para descer correndo. Não com pressa de ir embora, mas assim, para eu me entusiasmar, porque eu também me entusiasmo, entendeu? Fala um pouquinho mais alto, que eu esqueci. Eu tenho um aparelhinho de som, mas ele é muito chato, entendeu? Eu não pus hoje. Sobre o processo de adaptação, desde a escolha da obra até a criação, transportar a obra para o roteiro. E tanto a produção, como que funciona? Olha, vamos começar pelo roteiro. Se vocês têm possibilidade e têm confiança no que vocês vão escrever, vocês escrevam e, se puderem, aconselhem-se, procurem pessoas que possam entender um pouco, para perceber se há uma linguagem fílmica. Porque, antes de tudo, o cinema, o filme, precisa ser fílmico, entendeu? Tem assuntos que dão filme, tem assuntos que não dão filme, por mais que você queira. Se você vai fazer o seu primeiro filme, não procure filmar à noite, na rua, em situações complicadas, de muita gente, entendeu? A gente precisa ser humilde e começar a subir a escada pelo primeiro degrau. Querer subir de 3 em 3 degraus, não dá certo, não vai dar certo. Porque vai ser bobagem, você vai perder seu tempo e não vai chegar a lugar nenhum. Entendeu? Por isso, comecem pelo começo. Parece óbvio, mas comecem pelo começo. Não sejam ambiciosos na escolha dos temas, nem ambiciosos na escolha, na dependência de dinheiro. Entendeu? Eu fiz 3 longa-metragens, fiz quase 50 documentários toda a minha vida, trabalhei quase 16 anos, 16, 18 anos na Televisão Cultura, fiz aqui um programa chamado Câmara Aberta, fiz muitos documentários. No total, eu devo ter feito uns 30, 40, 50 filmes. Mas foi sempre assim. Comecei pelo começo e fui devagarinho subindo. E hoje eu posso dizer que eu sei cinema. Entendeu? E eu posso falar de boca cheia e de cátedra com vocês agora. Graças a Deus. Mas nesse processo de adaptação, você lê o livro... Então, eu leio o livro, por exemplo, quando eu resolvi fazer A Hora da Estrela, eu estava terminando meu mestrado em direção na Universidade de Nova York, depois de já ter trabalhado quase 13 anos na Televisão Cultura, onde eu fiz muitos documentários. Aí eu comecei a pensar e querer ver, já estava pensando que filme eu vou fazer, qual vai ser o meu primeiro longa, porque eu já estava querendo entrar na ficção. Então, eu fui para a biblioteca da Universidade de Nova York, que era, e é também até hoje, eu acho que uma das maiores bibliotecas de literatura brasileira, eu acho que posso dizer, no mundo inteiro. É muito excelente. Em Nova York. Em Nova York, é no AIU. Então, eu fui pegar no carrinho de feira, eu ia lá, a gente pode ir lá tirar todos os livros que você quer. Eu enchia aquele carrinho de feira e botava, porque era até pede 3 livros, pede 4 livros na biblioteca, era muito complicado. Então, eu pedi um monte, assim, e você pode tirar quantos livros você quer. Entendeu? Eu punha todos eles no carrinho de feira, levava para casa e ficava lendo um pouco aqui, outro pouco lá, outro pouco aqui, outro pouco lá, entendeu? E com isso, eu percorri, não digo que eu tenha lido os livros todos inteirinhos, mas, de qualquer maneira, eu comecei a sentir a literatura, comecei a sentir os autores e entrei no universo literário, que foi o que mais me atraiu. Então, eu li bastante Clarice Lispector, que já tinha sido minha literatura quando eu era adolescente, eu gostava muito dela. E aí eu achei que a Macabeia me atraiu muito. Vocês viram a Hora? Quem viu a Hora da Estrela? Ninguém mais viu? Precisa passar a Hora da Estrela aqui. Vamos passar. Passar os 3, Hotel Atlântico... Mas
mas A Vida em Segredo? Foi o primeiro. E com esse filme nós vendemos A Hora da Estrela para 25 países. O filme recebeu quase 20 prêmios, inclusive o Urso de Prata, e o primeiro prêmio no Urso de Prata em Berlim, e o primeiro melhor filme no Festival de Havana, e vários outros. Durante um ano eu fiquei viajando para lançar os filmes que a gente tinha vendido pelo mundo inteiro. Foi aí eu cansei de tanto viajar, e aí eu saí da cultura e fiz o meu primeiro longa-metragem, que foi A Hora da Estrela. Deixa eu ver o que eu falo, Caribas. Daí, dessa construção, da passagem da literatura para o cinema, você distribuiu, como é que você dividiu A Hora da Estrela, as sequências? Como é que você fez essa adaptação? Na verdade, a gente cria uma nova obra a partir da obra original. Cinema é isso, entendeu? Então, qual é a minha primeira consideração? É saber qual é o eixo da obra. Esse filme é sobre o quê? É uma pergunta que eu faço, inclusive... Que é o logline. Que é o logline. Que é o logline. Esse filme é sobre o quê? Aí, o que esse filme é sobre o quê? Tem que caber numa frase, num parágrafo grande. Nada. E nesse parágrafo tem começo, meio e fim. Tem primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, quarto ato, quinto ato, sei lá quantos atos. Entendeu? Mas, de qualquer maneira, é uma coisa depois da outra. Porque cinema, nada pode ser simultâneo. Cinema é uma coisa depois da outra. Se eu entro na sala, eu abro a porta, eu caminho, eu sento, eu olho para vocês, eu peço para todo mundo sentar nos lugares mais convenientes para eu olhar, entendeu? E aí a gente começa a conversar. Então, lembrem sempre disso. Começar pelo começo é um pouco feito Alice no País da Maravilha, ou no Alice do Espelho. É uma coisa depois da outra. Parece óbvio, mas em cinema não pode ser simultâneo. Cinema não pode ser corrido. Cinema não pode ser atropelado. Tem que ser uma coisa depois de a outra. Você entra, você abre a porta, você entra, você senta. É isso. Resumindo, mais ou menos, não sei se vocês entendem esse sentido figurado. Aquela coisa de cada cena é uma ideia apenas. Você não pode ter mais de uma ideia em cada plano do filme. Né? Então, cada cena tem uma ideia. E essa ideia, esse conjunto de ideias mostra a coisa. Esse conjunto de cenas individuais mostraram que a Macabé era burra, mostrava que a Macabé era... Os itens todos. E conta a história dela, mostrava que ela era feia, que ela era uma série de coisas. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que é uma construção. Você não começa botando janela no prédio sem antes primeiro ter feito as fundações. Então, o cinema é assim, você tem a fundação e aí você começa, vai subindo. Uma coisa depois da outra. Tem que ter método, tem que ter uma organização mental, emocional e física também. Entendeu? Então, é uma coisa depois da outra. E essa coisa de transformar a palavra na imagem. Primeiro você, mesmo isso tudo, esse caminho todo você percorre abstratamente. No começo é abstrato, não existe a câmera, não existe equipe, não existe nada disso, é uma coisa mental, emocional. Então você vai se autoconstruindo a sua obra, pensando, esse filme é sobre o quê? E aí vai contando a história, entendeu? E aí as coisas vão se realizando. Depois tem aquela fase que é a mais cruel no cinema, que é a captação econômica. É muito difícil, entendeu? Eu, por exemplo, o meu último filme, que foi meu terceiro longa-metragem, eu levei 4 anos para conseguir a grana suficiente para poder filmar. Depois, quando a gente arranjou o dinheiro, num ano eu já filmei, comecei a montar, mas não é assim, pum, entendeu? As coisas você tem que ter muita constância, por isso que eu digo paixão. Se você não tem paixão, se você não tem foco, não vai em frente.
Não vai à frente se você não tem essas qualidades ou essas características. Porque é uma coisa depois da outra que é movida ao gás da paixão, entendeu? Da constância e da vontade de querer fazer, entendeu? Bom, então é assim. Então, depois que você tem o projeto, você escreve, tem o roteiro, e aí entra o pedaço pior, né? Que é o dinheiro. O cinema é cruel. Se eu pudesse ter tido essas possibilidades todas, sempre, eu, em vez de ter feito 3, 4 longa-metragens, eu teria feito quase um cada 2 anos, entendeu? Mas não dá, entendeu? Porque é uma arte muito cara, não é como pintura, por exemplo, que você pega um quadro, compra as tintas e vai rabiscando, pintando, e vai se autopolindo e se melhorando. Cinema, infelizmente, você tem que ter muita paciência, que ter muita garra, muita emoção dentro de tudo isso, entendeu? Bom, então aí, depois que o projeto já está, você tem eu não vou falar da parte econômica, porque é o mais complicado, e eu procuro sempre delegar para um produtor essa função. Então, hoje, por exemplo, eu estou trabalhando, assinei contrato com a Bossa Nova Filmes, e eles é que são obrigados, entre aspas, obrigados, com a minha colaboração, de realizar a concretização desse projeto. Nós já temos 1,5 milhão, mas ainda o orçamento é 6 milhões quase, e enquanto não tiver uns 3 milhões, eu não posso começar, entendeu? Então, vocês veem que a coisa não é fácil, não é verdade? Pergunta, senão eu fico perguntando. Viu? Vamos perguntar alguma coisa, assim, porque eu poder... Pode falar. É o caso Morel do Rubem Fonseca, uma adaptação do Rubem Fonseca, do livro chamado Caso Morel. Já tem um... É um longa. É um longa. Não, já tem análise técnica, pronto. Não, mais ou menos. Tá pronto. Tá pronta, mas ainda, cada vez que o tempo passa, quanto mais não, muda, claro. mais eu levo, mais eu apuro a coisa. É como, de repente, uma comida que você vai provando e vai vendo que tem muito pouco sal, ou tem muito alho, pus cebola demais. Então, mais ou menos isso, entendeu? Tem uma constante reavaliação. Quanto mais o tempo passa, mais você vai apurando o resultado, né? Queria perguntar em relação ao trabalho de ator, né? No caso da Hora da Estrela, a relação que você teve com a Estela Catarse antes da produção, e como foi isso? Eu já te vi falar algumas vezes na balada literária sobre o trabalho de ator no caso da Hora da Estrela, né? Eu queria perguntar nas outras produções, o Vida em Segredo, o você voltou a repetir alguma dessas. Não, tudo sempre o mesmo. Não, a conta de pouco que você cortou o Mamberti, ele nunca mais falou com você. Hã? Ela filmou toda a sequência com o Sérgio Mamberti no filme. É. Daí ela decidiu que não cabia no filme e cortou o Mamberti e nunca mais atendeu o telefone. Não, é que você... Às vezes a gente erra, né? Então a gente... Na filmagem. Não, na montagem é outro É outro mundo. Não, é outra versão, né? É outro filme. É outro filme. Você está sempre se apurando, né? Apurando na realização. A sua relação com o ator, como é que funciona a preparação? A sua preparação? pergunta. O que você está tocando? Desliga. Alô? Quem é? Olha, eu estou dando uma palestra agora, a gente vai atender. Não tem mais tarde. Fala do Meisner, do método Meisner de preparar o ator. Bom, então é o seguinte, você me perguntou a respeito da Marcélia, não foi isso? Foi. É sempre mais ou menos, eu tenho um método
eu vou falar mais ou menos o meu método. Entendeu? Então, à medida que eu entro nesse trabalho de apurar o roteiro, pensar o filme, eu faço visualmente já uma ideia de quem é quem, entendeu? Quem precisa ser quem. Então, fica mais fácil na escolha dos atores. Às vezes, agora, além disso, além de saber pontualmente quem deve ser essa pessoa, eu faço uma imagem física e emocional desse personagem. É uma coisa muito pontual minha. Aí eu procuro, no momento em que o meu filme está pronto, eu procuro pensar os atores. Começo pensando os atores, porque primeiro, o que vem primeiro. E o que vem primeiro é a escolha, a seleção dos atores. Né? Ao mesmo tempo que a seleção das locações. Então, fica a seleção das locações, você já tem o dinheiro, você faz a seleção das locações e depois você vai, paralelamente, você vai fazendo a seleção dos atores. Para esse, no caso, Morel, por exemplo, eu já tenho a seleção, mais ou menos a seleção dos atores. De repente, pode mudar, entendeu? Mas por que eu digo isso? Porque, às vezes, entendeu, o ator... aliás, eu tenho uma intuição muito grande, muito boa, de se o ator é bom ou ruim. Ele sendo relativamente útil para a minha história, fiel à minha possível imagem, além disso, eu preciso vê-lo em trabalho, ou na televisão. Na televisão já é um pouco difícil, porque a televisão não me diz muito bem quem é um ator. Mas no teatro, nos outros filmes que ele tenha feito, eu tenho uma intuição se o ator dá para cinema ou não. Porque não é todo ator, por melhor que ele seja, que ele serve para fazer cinema. Às vezes ele não serve, não é por fotogenia, por ser bonito. Pelo contrário, às vezes ser bonito é pior. Entendeu? Então, não é beleza, não. Entendeu? Não sei explicar. É uma coisa que eu sei que é bom ou é ruim. Mas eu sei. Eu digo, ele pode ser bom, mas ele é bom para teatro, ele não dá para cinema. Por quê? Porque cinema depende da máquina, depende da montagem, são elementos técnicos que, quando eles se confrontam com os resultados, podem não ser perfeitos para se colocar no filme. Então, mas eu já com a experiência que eu tenho, eu já comecei a perceber tudo isso, entendeu? Então, eu sinto se o ator dá ou não dá. Por exemplo, às vezes eu tenho um assistente ou ajudantes que dizem assim, esse fulano vai ver tal ator. Eu vou lá, ele é um ator famoso. Eu vou lá no teatro, eu digo, não, ele não é fílmico. Por quê? Não sei explicar por quê. É uma coisa que eu sinto, entendeu? Que eu sinto porque o ator precisa ter essa coisa. Eu seria péssima atriz, porque eu sou muito agitada, eu sou muito rápida. E para isso, para cinema, é rápido, é péssimo. As pessoas precisam, para cinema, fazer uma coisa depois da outra. Por exemplo, se eu vou pegar a bolsa, mas naturalmente, não forçado. O ato de mexer na bolsa está visível, está lento. Quer dizer, está lento, está visível. Mesmo que eu ponha uma câmera aí, ele vai dar certo. Agora, olha, se eu não capricho nesse gesto. Eu vi o que tem na bolsa, mas filmicamente é zero. É péssimo. Então eu preciso ver o ator em ação. Entendeu? Porque eu quero captar através da minha sensibilidade, essa possibilidade dele ter um resultado positivo ou não. Bom, vamos supor que eu já fiz o teste e não faço teste. Eu não faço teste, porque eu acho que fazer teste com o ator é uma sacanagem, entendeu? Porque como é que eu vou fazer um teste com o ator numa determinada cena, se eu não conversei com ele, se eu não passei para ele qual é o objetivo,
qual é o eixo central daquela história, esse filme é sobre o quê, eu tenho que informar. Então, a minha preocupação, quando eu escolho os atores, seja ele quem for, é passar pelo menos, umas 10 sessões só de conversa sobre o que é esse filme. Entendeu? Porque quem é esse personagem nesse filme? Primeiro eu dou o livro, por que eu uso livros? Eu uso o livro porque eu dou o livro para ele ler, porque o livro tem sempre, é muito mais redundante, muito mais completo do que se eu der o roteiro. O roteiro é frio. O roteiro é para ator decorar, chegar no palco e falar o texto. Acabou. Porque a distância é grande, as pessoas não estão muito envolvidas, não tem salão escuro, entendeu? Então, a emoção é diluída. Agora, o cinema não. O cinema você já cai na sala que o cara está. Entendeu? Já vê o cara olhando para a namorada. Já vê os dois na cama. Entendeu? Você tem toda uma realização de emoções. Então, é complicado, é muito complicado você querer julgar ou fazer, achar que um ator é bom ou é ruim, apenas por um teste de uma cena. Entendeu? Eu observo, por isso que eu, pouco a pouco, eu aprendi qual é o ator que funciona em cinema ou não. Entendeu? Então, eu sei se ele vai ser bom ou não vai ser bom. Então, vamos supor que eu estou com o elenco pronto, já percorri todas as locações, e em cima de já tenho as locações, acertei as melhores, o melhor local para as filmagens, e vamos começar. Então, é o primeiro dia de filmagem. Então, eu já conversei bastante com os atores, conversa, não mando eles sentarem ou dizer, entra, sai, ensaia com outro personagem. Não tem nada disso. É só conversa. É só para fazer um background para ele de quem é esse personagem. Quem é esse personagem? O que ele precisa ser? O que ele quer? Entendeu? Qual é o eixo central desse filme? De cada cena. Tudo isso vai fazer parte das minhas conversas. Então, os meus ensaios são apenas conversas. Não tem ensaio físico nenhum. O problema é meu. Então, vamos supor, é o primeiro dia de filmagem. Pela primeira vez, entendeu? Pela primeira vez, eles estão no local aonde vai se passar aquela cena, depois deles lerem o roteiro, depois deles lerem o livro, e depois deles conversarem comigo algumas e muitas vezes. Entendeu? Então, nesse momento, eu chego lá na coisa e nunca ninguém fez fisicamente a ação. Nunca. Eu não me lembro nenhuma vez de repente, ter ensaiado alguma cena de filme. Nunca. Deixa eu fazer a câmera já está posicionada ou só na sua cabeça? Não, na minha cabeça, mais ou menos pelo conhecimento que eu tenho das locações e pelas conversas que eu fui tendo com a cenografia para dizer, eu quero aquilo. Porque se tem janela, isso eu já sei se vai ser na janela ou não. Mas até eu chegar nesse ponto, eu vou falar daqui a pouco. Tá bom. Então, eu chego lá na sala e digo assim, estamos aqui. Primeiro de tudo, eu esvazio o set. Ninguém, só eu e os atores. Nem meus assistentes, nem câmera, nem luz, nem iluminação, nem nada. É apenas o lugar. Vamos supor que a cena vai ser dentro de uma sala como essa. Entendeu? Então, não tem todo mundo. Tem 1 ou 2 ou 3. Então, é difícil ensaiar isso. Não tem por que ensaiar. Não tem ensaio. Eu só chego, eu entro, vamos supor que são 3 atores que vão ter participação direta comigo. Então, eu chego, entendeu? Está todo mundo lá, pela primeira vez eles estão no lugar onde a coisa vai acontecer. Então, eu digo assim, façam, entendeu? Façam. Bom, essa aqui é uma sala que precisa muita gente, é difícil, esse exemplo não é muito bom. Mas eu chego no lugar e digo assim, tá bom, eu cruzo meus braços e tal, depois de ter conversado muito com eles, eu digo, agora vamos fazer a cena. Façam.
Aí eu deixo eles fazerem. Algumas vezes, muitas vezes, bem seguido, a coisa não está funcionando, entendeu? Então, o que eu faço? Eu deixo eles fazerem. E aí eu começo a interferir, mas não mandar. Porque o ator tem que fazer aquilo que ele sente. E para ele sentir, ele tem que, emocionalmente, ele ser alterado. Então, aí já é uma coisa, a experiência já foi me jogando dentro desse tipo de trabalho, e eu vejo qual é o caminho, qual não é o caminho. Então, eu converso com eles, eu chamo eles de lado. Nunca falar alto, nunca falar na frente dos outros, entendeu? Quer dizer, sempre chama de lado e fala, tem uma conversa paralela, certinha, depois volta. Pouco a pouco eu vou. Isso, por exemplo, se eu começar às 9 horas, pode ser que lá pelas 2, 3 horas a gente já esteja filmando. Entendeu? Demora muito, porque eles têm que achar o caminho. E eu tenho que organizar e sentir se eles estão indo na direção certa. Então, essa é a fase mais complicada da coisa. Então, você, sabe, porque quando eu estou nessa primeiro encontro com os atores, ninguém pode assistir, ninguém da equipe. Eu tenho um assistente que um dia chegou para mim e disse assim, eu acho que eu vou fazer um buraquinho na parede, para ver como é que você faz. Mas também não pode, né? Não. Também, se ele fizer, ele está fazendo buraquinho, ele fica no buraquinho dele e eu fico no meu buracão. Então, bom, eu sei que a gente vai corrigindo pouco a pouco. E a equipe está toda lá, longe. Entendeu? Mas estão lá, porque tem que... O call time, quer dizer, a hora do início da chamada, foi às 7 horas da manhã. Quando chega lá pelas 11 horas, 10h30, 11 horas, assim, pode ser que nós já estejamos prontos. Aí quando pouco a pouco a gente vai acertando, é difícil explicar como é que é. Não, mas acho que está dando para entender, né? Está todo mundo dando para entender. Porque ela vai fechar toda a cena. Toda a cena, toda a ação. Fechar. Depois ela vai escolher o lugar por onde ela mostra essa cena. Aí, enquanto eles vão fazendo, pela experiência que eu tenho, eu vou sentindo e o que eles vão fazer. Porque eles, nesse momento, criam também. É preciso, como diretor, a gente dar chance para o ator criar. Isso é o mais importante. Esse é muito importante, é o mais importante. Eles têm que criar com a minha orientação. Então, você tem que olhar se ele está fazendo certo, se ele está indo. Porque cada cena tem uma razão de ser. Ela existe sempre por alguma razão. Essa cena é para mostrar que ele é pobre. Essa cena é para dar informações sobre quem são os amigos. Essa cena é para isso. Cada cena tem um objetivo. Então, se os objetivos são cumpridos, a cena está indo bem. Porque cumpre aqui quem é ele, o que ele gosta, quem são os amigos, o que está acontecendo. Cada uma tem dependendo da história, cada uma tem uma razão de ser. Quer dizer, que se eu tivesse aqui um filme, eu ia mostrando, olha, o objetivo dessa cena era isso. O objetivo daquela cena é esse. Então, isso aí a gente não esquece, né? Agora, o afivelado e a ordem dessas cenas é o que é a narrativa fílmica. É tudo aquilo que é importante para contar a história do filme. Entenderam? Tem alguma pergunta sobre isso? Eu te respondi? É isso? Mais ou menos é isso. Eu até já esqueci o que você não, acho que deu, não deu? Mas eu quero saber, agora, quando é que você escolhe a visão disso? Quando é que você escolhe o ângulo? O ângulo? Dependendo do que eles estão fazendo. Então, depois disso que... Aí depois do momento... Chega um momento em que a cena está trancada. Quer dizer, a cena está fechada, né? A cena está fechada, trancou. Decidido. Então, é assim que vocês querem? É assim. Depois que a cena já está, que eu decido aonde a câmera vai ficar e o que vai ser, porque eu posso querer fazer um traveling, eu posso querer fazer uma pan, eu posso querer que eles vão para a janela, mas, de repente, eles escolhem outra coisa.
eles puxam uma cadeira, sentam e dizem assim, agora senta aqui. E com os dois conversam. É porque ele quis. A emoção dele é essa. Eu respeito isso. Se eu vejo que está indo muito fora, eu chamo ele de lado e vou conversando. Mas eu não dou ordem, eu nunca digo faça assim. Eles é que vão dizer, pela lógica. Se o cara está lá em cima e ele tem que conversar outra cena aí embaixo, ele vai descer a escada. Como que ele sai lá de cima e vem para a escada para baixo? Então, se são essas 3 passagens, lá em cima, a escada e aqui embaixo, são 3 situações diferentes, da mesma cena. Entendeu? Então, eles fazem, determinam e chegam no andar térreo, e aí ele encontra, a campainha toca e ele vai abrir a porta para alguém. Então, vocês veem que tem uma continuidade. Então, essa continuidade é que eu vou trabalhar. Se a cena é na cozinha foi depois de tudo lá, eu reavivo a eles assim, olha, você acabou de descer a escada, que já foi filmada ontem, entendeu? E aí, o que acontece? Aí vamos lá, vamos fazer. E aí eles fazem, entendeu? Então, aí é que você vai, pouco a pouco, construindo a narrativa, entendeu? Você filma na sequência ou você filma na... Não filmo na sequência. Você filma na conveniência de filmagem, né? A gente não filma a história como ela é. Às vezes eu faço tudo fora de ordem. Vai dependendo da logicidade. E aí precisa ter memória. Hã? Precisa ter memória. Botar isso não, porque aí já está... Quando eu faço isso, entendeu? Eu faço eu elaboro as cenas de acordo com a conveniência da produção. Porque também não é só do jeito que eu quero. Quando eu tenho alguma cena que é muito importante e eu quero filmar ela mais para o fim do filme, e essa cena importante é no começo, eu chego para quem está organizando e digo assim, olha, essa cena aqui você deixa para o final. Essa cena... E às vezes a lógica de produção também importa, né? Porque eu vou filmar aqui, vou filmar lá. Primeiro a gente filma tudo que está aqui, entendeu? Aqui nesse prédio, por exemplo. Entendeu? Aqui na portaria, na garagem. Quer dizer, tem uma lógica também econômica, que a gente precisa respeitar, entende? Mas o resto você suplanta com informações que você dá para os atores, entendeu? Você explica e eles entendem, né? Pergunta? Você trabalha com Storyboards. Mais ou menos. Storyboard, eu não gosto, eu acho que é engessar muito. Eu tenho o storyboard, mas ele não é 100% a minha verdade. Porque a minha verdade está dentro da alma do ator. Entendeu? E o ator só é posto à prova depois que ele está no local da filmagem. Então, eu respeito muito mais. Agora, façam. Entendeu? E, pouco a pouco, eu vou dirigindo. Mas eu não digo, agora você entra, você senta, dá risada, olha para a direita, olha para a esquerda. Eu não sou diretora de trânsito. Entendeu? Eu sou diretora de situações e de emoções. Entendeu? Isso é o que eu digo sempre. A gente não pode ser diretora de trânsito, porque a direção de trânsito, você mata a espontaneidade e o trabalho do seu ator. Por isso, vocês podem ver meus filmes, todos os meus filmes, os atores estão sempre bons, não é? Eles são sempre conseguidos, eles conseguem ser, entendeu? Por quê? Porque é esse método que eu uso, entendeu? Respeitando muito todos e cada um deles, entendeu? Naquele momento, naquela hora. E o que ele está sentindo. Claro que se a cena é triste e de repente ele dá uma gargalhada, isso é ridículo, entendeu? Mas isso aí são todos inteligentes e acabam por entender tudo isso, entendeu? Porque é tanta explicação, tanta conversa que eu tenho com eles, que eles, que eles se dobram e eles entendem e eles colaboram. Entendeu? Vamos lá. Quantos de vocês fazem filmes aqui? Ou podem fazer, ou querem fazer? Pode levantar a mão.
Então vai servir tudo isso que eu estou falando. Eles vão filmar a torta de maçã. Vão? Vão. Ah, eu quero ver. Você está convidada para 22, né? Dia 22 você vinha assistir a torta de maçã deles. 22 de junho. É mesmo? É. São vários grupos que vão então filmar. vamos ter muito o que conversar depois. Vamos. Ainda bem que eu Tá não bom, vou porque agora. você tem que estar preparado para ouvir a Suzana, né? Eu já vi a Suzana Não, falar. e desde que vocês ouçam os atores. Ah. Vocês conversem, meu conselho é, conversem bastante com os atores, passem para eles qual é a sua expectativa, a expectativa da sua história, qual é a expectativa da realização. Esse filme é sobre o quê? Entendeu? E façam. Mas escutem os atores. Falem, expliquem, conversem muito com eles e depois, sabe? A direção é na preparação, não é no set. Comam e vomitem. É. Dúvida? É uma filmagem praticamente colaborativa, né? É colaborativa. Não, eu não sou diretora de trânsito. Não sou. Eu não dou ordem assim. Ah, senta, levanta, vai para lá, vem para cá. Eu não digo nada. Façam. E aí eu vou vendo, né? Acompanho. E vou vendo e vou direcionando, entendeu? Mas não de uma forma impositiva. Você já pegou um ator que quer Não. que você faça? Já. Não, eu já cheguei. Eu mandei embora. Mas faz o que eu quero. Não, o que é para fazer? Não. Tinha eu não vou dizer nem que filme, nem nada. Tinha um que começou a fazer e, de repente, eu saquei que ele não era um elemento que não ia florescer naquela terra. Entendeu? A planta não ia crescer. Aí eu falei assim, escuta, cheguei pro meu assistente e falei, dá um jeito, não diga que fui eu, mas dá um jeito aí, você vai se virar. Demite o cara. Manda embora esse cara. Aí ele teve que se virar. Depois eu te conto. Entendeu? Mas porque também eu não vou ficar agora sendo professora de ator, né? Se ele não sacou, não vai sacar nunca. Entendeu? Agora, a locação é fundamental. A locação é fundamental. é que dá... Essa parte de resultados imagéticos, a locação é fundamental. Mas para isso você tem que ver vários lugares, trabalhar direitinho com o diretor de arte, entendeu? Sabe? Às vezes a gente erra. Por exemplo, numa Vida em Segredo, eu estava tão envolvida assim, que de repente tem Charles em excesso. Quase toda a cena tinha um Charles. Depois que eu vi, disse, mas por que eu pus tanto Charles? Entendeu? Mas eu fiquei até com raiva de mim. Mas fazer o quê? A gente erra também, né? Precisa ter humildade de entender isso. No caso da torta de maçã, vocês estão numa locação só. Quer dizer, todo o filme se passa num único local. O que permite que vocês tenham esse tempo de preparação. Agora, Suzana, tem que entender que eles têm um recurso de produção muito reduzido. Pequeno, Diferente do tempo que você tem. Eles não têm 6 horas para preparar a cena. Eles têm 6 horas para fazer tudo antes que o cara expulsem eles do bar. É mais ou menos o que vai acontecer. Mas então precisa saber assim, olha, Antes. essa cena é sobre o quê? Então, é o verbo. Essa cena é sobre o quê? É o eixo central. Qual é o eixo central da cena? Por que essa cena está aí? É para mostrar que ele é egoísta. Então você vai tem que ter um pouquinho de percepção, um pouquinho assim de entrega, entendeu? Pensar muito, é pensar o filme. É o que eu digo assim, fazer filme é fácil. Pensar o filme não é bico. Pensar o filme que é o problema. Então tem que pensar o filme. Fazer o filme é fácil. Agora, pensar o filme é problema. Mas você tem que pensar, depois chega um momento, primeiro você pensa sozinho, primeiro você pensa com você, como roteirista ou com o roteirista. Depois aí você vai pensar com quem te colabora com você, que são os diretores de arte, o diretor de fotografia, o diretor de som, mas sempre acompanhando o seu eixo central. Qual é o eixo central daquela cena, qual é o eixo central daquele filme. Entendeu? Aí depois, pouco a pouco, você vai botando as suas pedrinhas e construindo a casinha. Entendeu? Mas tem que pensar no filme.
tem que analisar com respeito ao ator, com respeito à obra, com respeito ao eixo central, com respeito à narrativa e à construção total de cada cena e, portanto, do filme, de uma forma geral. Pergunta? Manda. E para a preparação de documentário, para a criação? Documentário, eu já digo, é pesquisa, 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 pesquisa. Já vai falar. É muita pesquisa. Você tem que pesquisar o assunto, você tem que pesquisar os locais, você tem que, por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer um filme sobre a feira. Né? Eu sempre tenho vontade de fazer um documentário sobre a feira. Foi meu TCC. Hã? O meu TCC foi Feira Livre. É Feira Livre. Então, você escolhe uma feira. Primeiro de tudo, você percorra várias feiras de vários locais e vai ver qual é a que você mais gostou, qual é que oferece mais possibilidades. Cada feira é cada feira. Uma feira não é igual à outra. Então, você vai lá, procura uma, procura duas, procura três, procura quatro, procura cinco. De posse de todas essas informações, você isso, primeiro superficialmente, depois você, eu vou fazer a feira do Jardim América, que é às quintas-feiras, perto da Rua Augusta. Então, o que você faz? Você tem que ir lá durante várias manhãs, madrugadas, você tem que ir lá, ficar lá a manhã inteira, não digo que é tudo no mesmo dia, entendeu? Você tem que ir lá no fim da feira. São as três fases, começo, meio e fim. Então, vamos supor, você tem que ir lá de manhã para ver como é que eles chegam, depois você vai no meio da efervescência das compras e depois no final da feira. Cada um apresenta uma paisagem muito diferente, tanto no início como no final, entendeu? E por isso que eu digo que é muito tipo de pesquisa. Pesquisa de imagem, pesquisa. Depois que você já sabe muito bem o que você quer e decidiu que vai ser a Feira do Jardim América, o que você faz? Você aí, praticamente, você já tem na mão alguma diretriz, já tem um eixo central, porque uma feira não é igual à outra, né? E aí você começa a pesquisar. Aí você pode perguntar para as pessoas que moram ali perto o que eles acham de ter a feira, que horas começa, se faz barulho, se não faz. Então você começa a pensar, a juntar informações, pesquisa é muita informação a respeito. Com bastante pesquisa e informação, você vai trabalhar. Quando eu fiz na cultura, eu fazia um programa chamado Câmera Aberta, que era documentários. Então, eu tinha gente da pesquisa que fazia a primeira pesquisa, aí, às vezes, pegava uma mesa daqui até ali embaixo, entendeu? Só de material. Então, aí eu ficava sozinha com tudo isso e ficava lendo, estudando. Né? Aí, depois, eu ia pessoalmente também nos locais e procurava olhar e ver, sentir tudo aquilo por mim mesma, avaliar o material de uma maneira prática e visual. Né? Então, aí você já está mais ou menos, aí você pode se largar como documentarista para fazer, porque você já tem a informação. Entendeu? Aí você vai, por exemplo, vamos dizer, entrevistar os moradores ali em volta. Você já sabe tudo, a que horas eles chegam, você já tem informações suficientes. Então, você já sabe o que você vai fazer. Você conversa com um, conversa com o outro. E aí, você, para documentário, ainda mais agora que os documentários são participativos, que tem a colaboração de muita gente, esses documentários, entendeu? Essas perguntas são da maior importância, entendeu? Então, a resposta deles são da maior importância. Vocês avaliam se vale a pena. Então, você tem que dar uma checagem em tudo aquilo que a pesquisa te forneceu. Aí, então, você faz os seus blocos. É isso, é isso, é isso, é isso. Então, aí você está apta para enfrentar e fazer esse seu documentário. Por isso que eu digo, dependendo do assunto, é pesquisa, pesquisa e pesquisa, entendeu? De todo jeito. Visual, auditiva, você saber ter fotografias, saber se tem filmes,
a respeito já que possa esclarecer. Uma série de coisas que você precisa ir juntando para ver como é que você vai construir esse material. Depois que você já fez essa pesquisa, então aí você pode começar a filmar. Não comece nunca a filmar se vocês não terminarem uma pesquisa. E tem uma pergunta ali? Manda. Eu queria saber a diferença, se existe diferença entre o modo de filmagem tradicional lá e o plano sequência, na filmação, tratamento de direção, tratamento do Não, isso aí é dependendo do que está acontecendo. Você não entendeu direito o que eu falei. Porque isso daí, entendeu? Essa resposta a essa pergunta, se você tivesse percorrido concretamente um caminho, vai depender do que esse filme é sobre o quê. Se é um filme cômico, se é um filme emocional, se é um filme se tem um objetivo de venda, se é publicidade, o que é, se é ficção, o que é. Você tem que saber, esse filme é sobre o quê? Essa cena é sobre o quê? Entendeu? O que você quer com esse filme? Se, por exemplo, você está fazendo um filme para vender um produto que está na feira, você é diferente do que se você for mostrar como é que a comunidade convive com aquela feira. Então, tem sempre uma razão de ser do filme. O filme tem sempre uma razão. Por quê? Por que esse filme? Por que você está fazendo esse filme? Ah, porque a dona da banca X quer um filme, quer que eu faça um filme sobre essa feira. Então, é uma coisa que depende muito dos objetivos também do filme. Falando de documentário, entendeu? E se não for documentário, é ficção. E se é ficção, você tem que servir ao eixo central, a ideia do filme como ideia central. Entendeu? Como tema. Como é que é? Peraí, eu acho que a pergunta dele, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. É o seguinte, se você tem um plano de sequência, como é que você vai montar com os atores aquela coisa de eles criarem a cena? Quer dizer, você perde você não um pouco... Fala. Não. Você, enquanto eles estão fazendo a cena, você respeita... Se ele disser assim, aqui, no meio, alguém entra e vamos supor que você, por exemplo, quer conversar alguma coisa com ele. Entendeu? Então, você é o primeiro a querer conversar com ele particularmente, vamos supor. Então, quando ele entra, você já fica perturbado e procurando ver onde ele está sentado. Aí você dá um jeito de levantar e vai sentar perto dele. Entendeu? E perto dele, na hora que levanta, você tem um assunto, vamos supor que você tem um assunto muito importante para falar com uma menina ou com qualquer pessoa. Entendeu? Aí a hora que ele entra, senta, aí você fica incomodado, porque aí tem dois do seu lado, você não tá, vai ser difícil cercar a menina. Então, você dá um jeito de levantar e sentar do lado perto dela. Entendeu? Então, já é uma demonstração da sua vontade. Entendeu? Aí, quando acaba a sessão, você já está perto dela, vocês falam. Mas está muito barulho. Aí, então, você diz assim, então vamos para lá. E aí vai. Aí, quando chega perto da janela, você para. E aí você conversa com ela. Entendeu? Então, todas essas pequenas, grandes coisas, elas funcionam. Mas sempre vamos dizer, por conveniência do objetivo da cena. Entendeu? Pergunta? Respondeu? Respondeu? Respondi? Eu respondi para você? Eu respondi para você? Do comentário? Sim. Eu respondi para você. Tá bom. Não, ele acho que não ficou satisfeito. É. Ficou? Pode? Não, pode falar. Você não está com cara de satisfeito, então tem. Fala, pode perguntar. Fala. Não, você... Você sentiu que quando você trabalhava com os atores em textos vindos da literatura, era mais fácil esses atores irem nesse processo colaborativo? Não é fácil nem... Ou isso aí não Não, porque como eles leem o livro, eu converso muito com eles antes, e quando chega na hora, eles já estão mais ou menos
sabendo do caminho. Mas então a literatura facilita um pouco? Facilita. Facilita. Facilita, porque o livro não está por inteiro lá. O livro é esparso, entendeu? Eu crio uma nova obra a partir da obra original. O livro é mais completo. O livro é mais completo. Como ele é mais descritivo, E claro. então é mais fácil. Não, eu não faço página por página, entendeu? Eu não pego o livro e faço capítulo por capítulo. Não faço. Entendeu? Então, quando eu faço o meu roteiro, por isso que eu digo para vocês, como eu faço o roteiro também, então é uma coisa mais abarca mais. Agora, a decisão de o que pegar do livro é sua, que é diferente da minha, que é diferente da Anne. Dela, diferente exatamente. Porque muita gente pergunta, por que você não pôs o Rodrigo na Hora da Estrela? Eu tenho minhas razões, entendeu? Porque eu não queria fazer um livro sobre o livro da Clarice Lispector. O Candeias uma vez Eu queria respondeu. fazer um filme sobre a Macabeia. O Candeias uma vez... Numa cidade como São Vai Paulo. rolar. Entendeu? Por exemplo, eu quando fui para Nova York, eu me senti uma Macabeia lá. Então, eu morei 4 anos lá. Eu estudei na Universidade de Nova York, cinema na Universidade de Nova York. Eu sou da turma do Jim Jarmusch, não sei se vocês conhecem. Então, eu tenho uma visão, eu tinha uma visão do que eu queria, entendeu? Então... Vou tentar falar. O Candeias, uma vez, a gente perguntou para ele, por que você fez isso? Eu falei, porque eu quis. O filme é meu. Eu ponho o que eu quero. Aí a Patrícia, com aquele jeito dela, tudo gentil, falou assim, não, a gente queria passar uma cena aqui do filme. Que cena você acha que pode passar? Passa qualquer uma, porque o que eu pus no filme é porque eu gosto. O que eu não gosto não está no filme. Então, qualquer uma... Cara, os diretores têm essas sutilezas, você precisa tomar cuidado. Se a Suzana vier aqui na torta de maçã, você tem que estar preparado para ouvir. Porque a torta de maçã, eu já decupei ela inteirinha, porque eu usei ela há algum tempo para os meus alunos, entendeu? Se bem que eles entravam por aqui, saíram por aqui, mas... Não, mas eles estão fazendo legal. Os caras têm talento. Eles são talentosos. Outra pergunta. Fala. Todos os seus anos de experiência, Fala mais alto. todos os seus anos de experiência profissional, qual foi o maior imprevisto que surgiu, seja nas gravações, seja com atores, qual o maior imprevisto que você teve que enfrentar? Nenhum. Nenhuma roubada, cara? Nenhuma? Não, eu acho que não. Roubada nas filmagens? Não, roubada assim, ganhou uma... Inclusive... Não é roubo. Não é furto qualificado. Não, ó, pensa, vamos lá, aquele pisca-pisca do final do táxi foi um imprevisto. Onde é? No final do Hotel Atlântico. Apagar o pisca-pisca do táxi. Nem sei, nem lembro. Nem lembro. Eu nem vi. Ele viu tinha- mais que eu. Não, mas é que... Aonde? Na última cena? Não, Eu nem, até hoje eu vou chegar em casa depois e eu conto essa parte. eu vou olhar hoje. Não, mas nós conversamos disso, você lembra? Mas eu que- nem me lembro, eu até esqueci também dessa Não, conversa. tudo bem. Nós apagamos para ela. O táxi saía e o motorista ficou com medo, provavelmente, de andar com o táxi devagar na E hora de acendeu a Santos. luz. Ele ficou com o pisca-pisca ligado. Aí a gente falando assim, pô, esse pisca-pisca não pode estar ligado, porque o cara está no momento de decisão. Se ele vai, né? O Júlio ficar naquele momento de decisão. Aí vamos apagar o táxi. Tá legal, ela nem lembra disso. Nós ficamos 12 dias copiando. Eu nem lembro. Agora não lembra disso. Não lembro. Obrigado, viu? De nada. É verdade, era uma ferrada. Era uma roubada. Qual foi a maior roubada que você enfrentou no set? Nossa. Quantos anos depois? Não, isso... 20 anos. Outra pergunta. Eu vou olhar hoje. Tá. Não está mais. Ela liga para mim e fala assim, não está mais, não vai estar. Não olha, não, porque ela liga para mim e fala assim, não gostei desse jeito que vocês fizeram. Manda, pergunta.
A Suzana tem que ir embora daqui a pouco. Eu tô fazendo de conta que não é comigo aqui o horário, mas... Vamos fazer uma última pergunta aí. Uma perguntona boa, manda. Vai. Ah, pô, total. Eu não falto um dia. Edson. Não, eu não mexo. Você acha que eu vou fazer um filme ou eu não estou na montagem? Antes da montadora eu já estou lá. Não. A montagem é... Você tem 3 chances. Quando você escreve, quando você tem a ideia... São 4. Quando você tem a ideia, quando você... Escreve o roteiro. Escreve o roteiro, quando você filma e quando você monta. E agora você tem uma quinta que é o projecionista. Ah, é verdade. Esse é imponderável. Né? Mas por isso a gente sabe o que tem que fazer? É chegar lá bem cedo e ficar lá... No cinema, vendo. No cinema, vendo, olhando, fiscalizando, perguntando e cuidando da criança, entendeu? Porque eu já vi não tem babá que suplante e que substitua o diretor. Eu já vi não projetar nenhum rolo para andar rápido a sessão. Verdade. Você vê, é uma loucura. Vamos lá, mas a pergunta foi pouca. Vamos mais uma, eu vou enrolar a Suzana aqui. Não posso, porque eu tenho que estar lá na Vila Madalena. Na Vila Madalena, Vila Mariana. Não, na Maria Mariana. Vai. Não, quando termina o roteiro, não, quando arranjo o dinheiro, né? O dinheiro é fundamental. Depois do roteiro, o dinheiro é a primeira e a última coisa antes das filmagens. Entendeu? Economicamente, você não entra numa aventura cinematográfica sem sabe, você ter financiamento. Pessoal, os professores aqui presentes, é uma honra tê-los. Querem fazer uma pergunta? É verdade. Final para a Suzana. Suzana, você tem que dar uma entrevista rápida para eles ali, mas termina aqui, dá tchau primeiro. Às vezes tem que dirigir a Suzana. Suzana, nós queremos agradecer muito sua professora Nechile. Obrigada. De trazer esse depoimento tão vivo, né? E, na verdade, contemplou todos nós aqui, né? E aguardamos você na próxima designação. Ah, tá bom. Mas estejam preparados para ouvir o que ela vai falar, porque ela não na cabeça, não. Ela não tem aquela. Eu não tenho nada a ver com vocês. Se eu falar mal de vocês, eu não sou encarregada de despedir vocês, nem nada, entendeu? Então, mas se prepare. Isso. O que é bacana, porque eu me lembro o seguinte, os alunos chegavam, a Suzana dava nota na Folha, lembra? Ela falava assim, porcaria de filme, esse diretor não merece nada. Lembra? Na Folha? Na Folha ela mandava bala, cara. Eu vi muito. Não fala. Deixa. Pessoal, olha, eu quero agradecer a presença de vocês. Suzana, obrigado pela generosidade sempre. Você é... Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado, Suzana. Mas outra vez que vocês quiserem, podem me chamar, que eu adoro esse meu amigo. Não. Atenção! E vale a pena, viu? Né? Eu sei. Nossa, você está filmando isso? Vou mostrar lá em casa. Pessoal, é o seguinte. Suzana, obrigado. O carinho que você sempre dispensou a mim, etc. Mas você vale a pena. Pessoal, ela tem que dar uma entrevista rápida. Tem 2 minutos para fazer selfie com a Suzana enquanto vai lá. Então vai. Corre lá.